Sou Camila Matana, engenheira e consultora ambiental, e hoje é um prazer tomar a frente e ser host do Conexão CEPIC. Em collab com o podcast Geração ESG, nós temos o objetivo de levar bons cases, bons exemplos para que o Brasil avance ainda mais em pautas como desenvolvimento sustentável, negócios de transições de baixo carbono, economias de baixo carbono. E para isso, nós vamos dar vozes a quem já tem muita experiência na atuação de assuntos como esse, cada um no seu segmento. E hoje eu estou aqui com o Cadu. Muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Um grande prazer estar aqui com você. Procurei ali fazer o meu dever de casa, né, e consultar ali o que você vem fazendo aí ao longo dos últimos anos, né, iniciando desde a pandemia. Então, parabéns aí. Realmente é um grande sucesso. Para também compartilhar um pouco da minha experiência, estou há 24 anos, aí, um pouco mais de 24, quase 25 no mundo da energia e passando por vários tipos de transições, desde criar os primeiros condomínios solares, as primeiras fazendas remotas solares, primeiro e maior estacionamento solar que eu tive a oportunidade de implementar. Então, isso é um motivo de muito orgulho, né? Então, eu sou formado em ciência da computação, gosto, adoro estudar, então procuro sempre estar evoluindo. Com isso, eu fiz especialização em marketing de serviços, MBA em gestão de negócios. Ano passado, concluí um mestrado em planejamento de engenharia com um tema, com a dissertação de cidades inteligentes e eletromobilidade. E aí a grande dificuldade, você começa a ganhar uma bagagem técnica, uma experiência muito grande. E como implementar isso? Então, fiz certificações internacionais em parceria público-privada, modelo de como implementar isso. E os últimos anos eu trabalhei no Grupo Enel. E eu era a pessoa que liderava os projetos inovadores, os projetos que iriam transformar ou transformam de fato a vida das pessoas. Por exemplo, quando você fala de iluminação pública, eficiência energética, você trazer sustentabilidade, quando você troca o sódio, o mercúrio por LED, faz o descarte de maneira consciente, mas você traz segurança. Ou um dos projetos pelo qual liderei em Caruaru, era muito legal você ver a população que nunca teve acesso à iluminação e falar, não, agora eu posso fazer a minha caminhada porque agora eu tenho iluminação. Então, eu posso sair mais cedo ou posso chegar mais tarde com segurança. Exato. Então, fazer essa participação ou contribuir de maneira efetiva em projetos dessa natureza é muito legal. Mas quando você fala de Brasil, né, a dificuldade é gigante, né? E nesse mundo de continuar como a embaixada, eu não parei só no Brasil. Então, participei de projetos também na América Latina. Então, os primeiros projetos de eletromobilidade em Santiago e em Bogotá, tive a oportunidade, através do Grupo Enel, fazer essa transformação, aprender modelos de negócio, aprender a tecnologia. E há 10 meses, fazendo 10 meses agora, eu decidi assumir um desafio, sou o CEO da TVX. A TVX é uma empresa brasileira que tem a representação de uma marca chinesa pelos próximos 10 anos, que é chamada Higer, para fornecer ônibus, vans e caminhões elétricos. Logo quando eu cheguei, qual é o desafio? Nossa, vou representar ônibus elétrico, que era um dos projetos que eu tinha implementado no Brasil, no caso especificamente em São Paulo, inspirado no modelo de Santiago. Eu falei, será que eu vou fazer só isso? É muito pouco. Então, comecei já a me desafiar, aprovei com os acionistas e passamos a fazer o quê? A eletromobilidade sustentável passa a ser um dos pilares da cidade do futuro, ou da cidade inteligente, e eu trouxe toda a bagagem que eu tinha de iluminação pública, a bagagem de tecnologia, de sensores. Então, trouxe esse desafio aprovado pelos acionistas, e hoje, exatamente agora, falando aqui em Campinas, estreando o primeiro evento com essa nova roupagem para o mercado de que estou de volta, não só eu, como eu trouxe uma equipe altamente capacitada, para a gente voltar para os projetos de cidade inteligente, trazendo todos os pilares. E isso é bem bacana porque, quando a gente fala cidade inteligente, um termo muito abrangente, mas como que você desenha uma cidade inteligente ou uma cidade do futuro? Você tem que identificar quais são aquelas necessidades reais, ou identificar o orçamento, identificar a legislação. Eu digo, isso foi uma ferramenta que eu implementei em 2018, que não adianta a gente só conhecer tecnicamente de um produto ou de um negócio, mas a gente precisa conhecer aquele município, aquele cidadão. Então, muitos players hoje, eles olham o quê? A capacidade financeira de pagamento, lógico. O acionista vai querer ver o resultado lá, o EBITDA, o lucro líquido, mas não é isso que de fato vai transformar ali as vidas das pessoas. E hoje, quando eu converso com o meu time,
você vê o orgulho que eles têm de fato, eu faço algo que transforma a vida das pessoas. Quando eu falo para minha filha, e até algum tempo ela falava, o que você faz, papai? Você faz o quê? Reuniões? Eu falei, muitas reuniões. Mas, na realidade, quando eu comecei a explicar melhor, ela teve que fazer um trabalho para a escola, né? Olha, não, tá vendo essa parte solar que você está trabalhando? Então, eu consigo implementar e levar isso a municípios que sequer eles têm conhecimento técnico para estruturar, ou a governos estaduais. Então, isso traz aquela motivação adicional. E quando você fala de eletromobilidade, que é o pilar, a gente nomeou e hoje eu vou apresentar um pouco que eletromobilidade é um dos pilares, mas a gente tem a energia. E quando eu falo eletromobilidade, eu vou ter um ônibus elétrico, por exemplo, para trazer para a gente tangibilizar. Um ônibus elétrico de 12 metros, que é o tamanho que é mais utilizado no Brasil, ele carrega em torno de 71 a 75 pessoas, ele reduz cerca de 118 toneladas de CO2 no ano. Que isso equivale, para a gente tangibilizar, em árvores, a 900 árvores. Então, você imagina, a frota hoje do Brasil são mais de 150 mil ônibus urbanos, fora os rodoviários, fora os caminhões ou vans de transporte que você pode também trazer para esse modal. E eu estou falando o elétrico, mas o elétrico é uma tendência, hoje é o que está mais viável, mas vão surgir outras. Então, a gente pode observar, São Paulo vem discutindo o biometano, a gente tem algumas modalidades em hidrogênio. Hoje, nos projetos que a gente vem trabalhando junto com a TVX, já são 136 ônibus vendidos. Legal. Em uma modelagem distinta, sendo que um deles é hidrogênio. E ele deve circular no segundo semestre. Então, já é um desafio de não vamos ficar só em uma única tecnologia e como que a gente cria esse projeto. O legal então, saímos de eletromobilidade, energia elétrica, modais e a economia, só para também trazer uma variável aqui interessante, quando você compara um ônibus elétrico a diesel, não é só a parte da sustentabilidade, você também tem economia financeira. Em manutenção, pelo menos 65% a 70% na economia do custo de manutenção. E quando você fala em energia, você troca o diesel para uma energia 100% renovável, você vai ter entre 80% a 85%. Então, é um projeto que, no custo ou no investimento no curto prazo, ele é maior comparado a um ônibus elétrico a um ônibus a diesel, mas quando você olha ao longo do prazo, o projeto se paga. Entendi. E fora todos os outros benefícios de menos ruído, você não tem ruído, você traz uma qualidade na prestação de serviço. Por exemplo, tem municípios, a gente tem feito jornadas dos ônibus pelo Brasil. Então, a gente chega em determinados municípios que sequer o ônibus tem ar-condicionado. Então, ele passa a ter ar-condicionado, passa a ter painéis de publicidade, passa a ter piso 100% baixo, então passa a ter acessibilidade. E logo quando eu cheguei, foi bacana conversando num painel com investidores do Bradesco, que era o dilema, né? Os produtos chineses versus produtos brasileiros e que barreiras fiscais. Eu falei, gente, não precisa ter barreiras para um lado ou para o outro. Se você tem um produto, que um produto tecnicamente ele é melhor, vai ser bacana, que você vai elevar a fabricação nacional ao mesmo patamar. E nesse mesmo dilema, uma das decisões que o nosso grupo tomou foi de que, ok, é bacana, então a gente quer incentivar a indústria nacional, a gente quer fazer o nosso papel, então a partir desse ano a gente começa uma implementação de uma fábrica também no Brasil. Aí gera empregos, traz mais produtos focados em todo o conceito do ecossistema de sustentabilidade e também vamos fazer o nosso papel de, olha, não é só produto importado, e sim também fomentando a indústria nacional, mas com um patamar de qualidade mais alto. Então, isso traz uma grande revolução. E se a gente for falar de projetos interessantes nessa linha, eu posso citar o projeto de Cascavel, né? Como você é lá do Sul, então vamos usar um caso do Sul. Cascavel, a gestão anterior, o prefeito Paranhos, ele idealizou um projeto em que ele transformaria parte da frota em ônibus elétricos. Então, ele desenhou um projeto com 2 ônibus elétricos de 18 metros e 13 de 13 metros. Então, isso para a gente trazer aí a quantidade de pessoas, né, para o pessoal que não conhece, 18 metros significa 130, 140 pessoas dentro de um ônibus, 13 metros a gente está falando de 80, 85 pessoas. Então, com isso, a gente transformou o projeto, vencemos uma licitação, foi um processo licitatório no modelo tradicional para a entrega dos ônibus. Só que você precisa da infraestrutura. Então, você tem que trabalhar com a distribuidora, no caso a Copel, para você ter a energia. Além disso, construir as subestações. E aí foi construído o primeiro eletroterminal da região sul,
com carregadores para abastecer não só os 15 veículos, como também já pensando numa segunda onda, numa segunda expansão, que é um outro erro que acontece nos projetos. Você não pode pensar só no hoje. Você identificou a necessidade daquele município, mas você também tem que pensar ao longo do tempo, porque aí você consegue otimizar os investimentos e criar projetos por fase. Sim. E para a energia que vai, vamos dizer, abastecer esse consumo desses ônibus, tem que pensar em sustentabilidade. Então, foi criado um outro processo para a construção de uma fazenda solar remota para compensar o consumo. E, novamente, não só para os 15, mas já prevendo os 30 ônibus, enquanto não tem a segunda frota dos outros 15, esse consumo ele compensa a própria energia dos prédios públicos. Então, você também tem um benefício que volta para o município, que, consequentemente, volta para o cidadão. Então, você tem ali um ciclo virtuoso nesse projeto fechado. E esse projeto foi um projeto que é um motivo de orgulho, não só para mim, assim, como profissional, de poder participar, de engajar, mas também receber outras nações. Então, a gente recebe hoje países como Chile, Colômbia, que já estão muito mais avançados na quantidade de veículos. Só o Chile, por exemplo, ele tem hoje mais de 2.500 ônibus circulando elétricos. E a Colômbia, na faixa de 1.500 a 1.600 ônibus elétricos. A gente olha Brasil, a gente bateu agora 700 ônibus elétricos 100% a bateria, 302 aqueles trólebus conectados à rede elétrica, então chegamos aos primeiros 1.000, se a gente for fazer dessa natureza agora, sendo que eles já estão desde 2016, 2017, trabalhando no processo. Então, lógico, temos um potencial muito grande para conseguir ser o maior da América Latina, mas receber a visita dessas nações, né, é muito legal, dos operadores. E eles também acabam compartilhando, né, da mesma forma que eles vêm para conhecer o projeto de Cascavel. Então, a gente tem a comitiva do Uruguai, comitiva do Peru. Então, você consegue mostrar qual é a realidade do pavimento brasileiro. Por exemplo, não adianta você pensar num ônibus elétrico que é muito pesado. Então, ele é bem mais pesado porque você tem as baterias. Então, você tem que pensar em tecnologia. Então, você tem um avanço da tecnologia. A gente fala de tecnologia chinesa, por exemplo, as novas gerações de baterias. Tanto a Haier quanto a BYD, a Yutong, que são grandes players mundiais na China em fabricação de ônibus, eles já têm umas baterias especiais que são mais leves e ocupam menos espaço. Então, isso também é bem bacana de você ver a evolução e a gente conseguir compartilhar todo esse conhecimento, né? E esse projeto de Cascavel, agora, ele entra numa roupagem com um pilar de eletromobilidade numa estruturação única. Então, hoje no mercado, a nossa oferta é o quê? Desenhar um projeto que o município precisa, mas já o que ele precisa fazer junto à distribuidora, o que ele precisa de infraestrutura, legal, a contratação da energia, que ele pode construir as plantas solares ou pode fazer um híbrido, também ir ao Mercado Livre e contratar energia certificada como renovável, né? Uhum. E o próprio veículo. Então, a gente faz que vamos dizer, seria uma solução combo. E esse movimento de Cascavel, o primeiro projeto integrado, a gente teve orgulho de aqui em São Paulo aplicar em Congonhas. Em Congonhas, hoje, quando você pega as remotas, você tem 10 ônibus dos 23 do total que eles têm hoje circulando, já são 100% elétricos, da marca Haier, implementados pela TVX. E aí você vai verificar 3 carregadores, porque lá a gente trabalhou um processo para otimizar a operação. Os veículos não vão precisar carregar todos os dias. Eles só fazem o carregamento a cada 3 dias. Então, a gente começa a evoluir nos modelos de negócio, um modelo público, que eu citei, um outro modelo privado. E quando eu estou falando de pilares, aí a gente vai, por que uma cidade inteligente aplicada no modelo de PPPs? A gente pode trazer um modelo de Angra dos Reis. Foi um outro projeto ao qual eu liderei e foi o exemplo, e esse foi bacana, que muito fala que o Brasil ele acaba só copiando dos outros. Não, esse foi um modelo que nós exportamos, inclusive, e os italianos começaram a aplicar o modelo de PPPs com tecnologia embarcada a partir da iluminação pública. Então, dentro desse projeto, ele tinha o quê? O primeiro desafio, antes era só iluminação e telegestão. Uhum. E iluminação para prédios, ou para monumentos, a iluminação arquitetural. E como trazer as outras tecnologias? Que antes você tinha, até a gente viu ali a doutora Vanessa da BCIP falando um pouco de segurança jurídica. No passado você tinha uma insegurança jurídica de poder usar a garantia financeira da contribuição de iluminação pública para outros fins. Hoje isso está resolvido e esse projeto foi discutido em 2018, 2020 sendo licitada a parte de iluminação e 2021 implementada a cidade inteligente integrada, que é o quê? Câmeras de monitoramento,
mais segurança, reconhecimento de placas, reconhecimento facial. Aí você traz aluguel dos ativos, conectividade. Então você já otimiza o que era simplesmente uma eficiência energética na iluminação, você traz mais utilidade para um único mobiliário urbano e você também contribui de uma forma para não ofender, vamos dizer, a parte visual, né? E respeitar os códigos de postura. Então, a partir daí, você tem conectividade gratuita para a população. Lá são 13 locais previstos em que a população usufrui da internet de forma gratuita. Toda a parte de fibra que passa nos postes, conectando os prédios públicos, incorporada no projeto. O município não paga um centavo, ainda entra uma outra receita, que é a parte de publicidade. Então, podem ser através de relógios ou painéis adaptados em postes ou em alguns mobiliários urbanos. E o Zona Azul, o estacionamento, que era o grande divisor, se pode ou não pode estar dentro de um projeto de cidade inteligente, foi pacificado que sim, pode estar dentro de um projeto dessa natureza. Então, você passa a ter receita de estacionamento, aluguel de ativos de publicidade, que custeiam todas as outras necessidades e os custos do município. O município deixa de pagar valores com isso e ele pode aplicar onde? Na educação, na saúde. E também ele passa também a fazer e incentivar as boas práticas de administração pública. Então, com isso, eles se motivaram de um sucesso de uma parceria público-privada, passaram a outros projetos. Tem um projeto de um centro administrativo, tem um outro projeto agora que está na fase final, que seria da geração de energia renovável para todos os prédios públicos. Então, começa a ser um exemplo para contagiar não só o Brasil, como também contagiar o mundo, né? E esse exemplo que eu trouxe foi falado lá de Itália, copiando o nosso modelo. Depois, Chile implementou, Colômbia também implementou, e a gente tinha umas melhores práticas e competições. A gente brinca, Copa do Mundo, quem vai chegar primeiro? Sim. Antes eles falavam, quem tem mais pontos de iluminação pública, que é um pouco do que se conta hoje, né? E agora a gente fala, não. Quem gera mais receita ou quem transforma de verdade a vida do cidadão com o projeto de cidade inteligente. Então, ao invés, porque a Itália, nessa época na Enel, você falava em torno de... No mundo, a Enel tinha 3.300.000 pontos de iluminação. E a Itália ela liderava com 1.800.000. E o Brasil tinha 0 em 2018. Chegamos a quase 400.000 pontos. Só que quando falava em cidade inteligente, a gente tinha mais. Porque a gente tinha Angra, tinha Cataguases, que é um caso legal, que é um projeto desse cabe no município, só município grande, município médio, ou cabe no município pequeno. E aí veio um pouco do divisor de águas. Cabe no município pequeno. Cataguases é um município da Zona da Mata Mineira com 80.000 habitantes. E lá eles implementaram a mesma linha de projetos dessa natureza. E lá a diferença de Angra é que, ao invés de iniciar com a iluminação e depois integrar a cidade inteligente, não, já nasceu diretamente com a cidade inteligente. E esse movimento foi bacana porque, por diversas vezes, você tem roadshows. Então, Caixa Econômica, Banco do Brasil, não, no caso, BNDES, Banco do Brasil, ele financia os projetos, mas BNDES e Caixa Econômica foram grandes estruturadores de projetos de iluminação pública, em que eles contratavam assessores ao mercado para gerar PPPs de iluminação pública. E qual era a provocação do mercado? Inclua outras receitas acessórias, tecnologias e já transforma em cidade inteligente. A Caixa Econômica, a partir desse ano, já lança os seus editais como cidade inteligente. A gente tem um Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades Inteligentes fazendo vários projetos interessantes. Então, o que nasceu com projetos pequenos, que era Barreto, os Cataguases, hoje já foram desafiados e implementaram um projeto de cidade inteligente, por exemplo, em Goiânia. Goiânia, hoje é um projeto que foi licitado, até a empresa que venceu foi a empresa liderada lá pela TradeTech, em que eles vão aplicar todo o conceito de cidade inteligente. Então, a gente sai de um modelo antigo de que era só iluminação e os primeiros bons projetos estruturados, vamos dizer, em 2016, que foi Belo Horizonte, eles começam a ficar para trás e começam a surgir novos projetos. Então, hoje a gente tem cerca de quase 150 concessões de parceria público-privada nesse modelo, mas você já olha um movimento de que todas as novas vão vir com a roupagem de cidade inteligente. Tá. Então, isso é uma mudança bem legal. E todo esse ecossistema, você traz o quê? Você traz
é a reutilização. As empresas são obrigadas a fazer o descarte dos resíduos de maneira consciente, né? Senão elas são penalizadas na sua própria contraprestação. Então, tem indicadores de avaliação. Então, você tem um ecossistema, e você tem todos os conceitos de ESG sendo aplicados na prática nos projetos de cidade inteligente. Até brinco que o nome não pode ser só cidade inteligente. Então, cidade circular inteligente ou cidade inteligente circular. Então, você traz uma circularidade, deixa de ser uma economia linear para uma economia, de fato, circular, né? Então, esses são alguns dos casos que eu trabalhei no Brasil. Tem agora novas estruturações, vou apresentar um pouco de como a gente junta os 3 pilares e faz uma única estruturação. Alguns me chamam de louco, mas vai dar certo, vai ser mais uma quebra de paradigma de trazer tudo isso para um único escopo. E isso tudo vai trazer o quê? Uma vantagem para o poder público, porque ele vai fazer um único processo e trazer várias verticais. Então, para a sua implementação, entre 1 a 2 anos, ele consegue implementar o que ele levaria de 3 a 4, ou talvez nem conseguisse fazer em toda a sua administração. Então, isso a gente consegue acelerar os projetos, trazendo tanto a eletromobilidade, tanto a parte de energia renovável, energia limpa, e a parte de tecnologias e iluminação pública. Que legal. Caramba, esse é o Brasil que eu vivi para ver. Exato, Porque, exato. vou te falar, do lado da minha terra natal, não sabia da eficiência de um projeto como o de Cascavel, por exemplo. É um projeto vitrine hoje e foi bacana que pegamos uma comitiva agora há pouco tempo, fomos visitar Bogotá e Santiago. Isso ia ser para até ver, porque como eles estão muito à frente da quantidade de veículos, e aí foi legal a gente trazer, não, vamos trazer a experiência, e como eu estava nessa comitiva e participei das estruturações de projeto lá, eu fazia as provocações, porque vem a pessoa apresentar o PowerPoint, é lindo, né? Eu falei, não, mas fala da dificuldade que você teve de implementar a infraestrutura, para a gente comparar, olha o caso de Cascavel, e tinha uma pessoa da administração de Cascavel, né, que estava conosco, e aí fica rico o debate. Entendi. E você também tem que contar as derrotas, tem que contar quais são os pontos de atenção, quais são os pontos para ter o crescimento de fato, né? Ser pioneiro tem as suas desvantagens, porque você vai ter os erros, muitas vezes sobrepondo os acertos, e depois você vem e tenta de novo. Mas eu gostei muito desse seu cenário nacional, porque é para isso também um dos objetivos deste podcast, deste episódio, é levar novamente informações para todos os cantos. E com isso, Cadu, eu queria que você fechasse também essa sua fala. O que você... Onde estamos indo quando a gente fala de eletromobilidade urbana, vamos falar, já que você focou um pouquinho nesse pilar. Onde estamos e aonde estamos indo? Para onde estamos caminhando? Qual é o cenário do Brasil? O que esperar do Brasil? Porque temos soluções, bons cases já consolidados, inovação, qualidade. Estamos com esses gestores já sentados numa mesma mesa. Então, assim, para onde a gente está indo? O que o Brasil tem hoje de mobilidade, se a gente for falar dentro de um contexto mais futurista? E também já fechando, e pode pincelar assim, a participação dele, que é esse ano sediar uma COP, que todos os anos busca-se países com grande atuação na pauta, então esse ano está acontecendo no Brasil. O que a gente vai ver lá, o que a gente vai levar para lá, o que está acontecendo? Não, muito, muito bacana quando você traz essa provocação. E por incrível que pareça, esse ano é uma das melhores perspectivas que a gente tem para o cenário brasileiro. Legal. Porque a gente já tem os prefeitos sentados aí, a gente tem meio mandato, vamos dizer, ou meio semestre do primeiro ano de mandato. Então, os secretários já estão sentados na sua pasta, as equipes já estão configuradas, já tem os desafios e as promessas de campanha. Então, você tem um norte. E você tem que trazer o quê? A provocação de eventos similares a esse, do consórcio aqui, vamos dizer, da Paulista, né? A provocação de como trazer players que querem investir, que querem trazer inovação, sustentabilidade em projetos e casar com essa pauta política. Legal. Então, no segmento municipal, você traz essa linha que é bem positiva. E quando você olha no cenário de presidente, de governador, nós estamos aí 1 ano e 3 meses de eleição. Então, você vem o quê? Com uma aceleração
dos projetos, porque os governos estaduais vão apoiar os municípios ou É. vão receber o apoio dos municípios. Ok. Então, é um momento muito oportuno para nascerem bons projetos ou aqueles projetos que estavam num ritmo mais lento serem acelerados. Porque a gente tem mais de 800 iniciativas de projetos de inovação, de sustentabilidade que estão num ritmo muito lento, muito Exatamente. devagar. Então, você consegue trazer essa linha. E dessa forma, o que eu também tenho procurado fazer, e é legal que eu vejo, às vezes, o mercado copiar. Eu falei da solução integrada, concorrentes que não faziam isso agora passam a aplicar. Eu falei, legal, então evoluiu a regra. Então, você subiu ali a barra. Então, isso quer dizer que também vão surgir outros players para fazer isso. Quando a gente fala de eletromobilidade dos ônibus, hoje a gente tem 6 grandes players ou fabricantes estabelecidos no Brasil. A expectativa é que até o ano que vem se chegue a 10, 12 e evoluindo. E quando você traz um volume maior, você tem qualidade, você tem mais tecnologia, você vai trazer cada vez mais inteligência artificial embarcada. A gente vai falar daqui a pouco, os veículos autônomos também circulando aqui, não só lá na China, como a gente acaba observando, e começa a trazer ali um ecossistema também de redução e otimização de custos, porque você vai ter maior competição e redução dos preços. Então, os projetos começam a fechar a conta, tanto para o município, também fecham a conta para o investidor. E finalizando, um dos projetos que a gente tem trabalhado, você falar de COP30 é um grande desafio. Quando eu tive a Belém agora, praticamente os últimos 1 ano, aí, eu tive 4, 5 vezes em Belém, estou encantado com a cidade, mas o desafio é, vem cá, vamos trazer esse recurso todo que está sendo aplicado na COP30, que é uma vitrine para o mundo, e aproveite não só preparar ela para a COP, e sim para ter um legado. E como você explorar isso de uma maneira consciente. E tem 2 projetos bem interessantes, que é um do governo estadual, que também é focado na eletromobilidade. Ele tem 40 veículos elétricos que foram contratados ali da marca Caio, junto com a Eletra, que estão em vias de circular. E, em paralelo, da marca Haier, junto com a TVX, tem o município de Belém com 30 veículos, sendo 5 já em operação e os outros 25 para entrar em operação ainda esse ano. Então, a gente traz o quê? Um legado ali de um município que você tem ali cerca de 200 a 300 ônibus urbanos que sequer tinham um ar-condicionado, sequer tinham uma estrutura adequada e passa a ter ali um percentual da frota de quase 20%, 25% a serem elétricas. Então, vai ser quase que um caminho sem volta, trazendo mais boas perspectivas. E não só quando você fala de trazer o mundo da eletromobilidade dos ônibus, você vai trazer também o que é acessibilidade, porque os ônibus, obrigatoriamente, eles vão trazer acessibilidade. Você vai diminuir o ruído, diminuir a poluição e vai fazer com que você também tenha uma infraestrutura de energia melhor. Então, você vai gerar mais energia ou vai melhorar o sistema de energia que vai impactar não só os veículos, como também a comunidade. E essa energia que vai circular lá tem que ser renovável. Então, você também traz um viés que você vai trazer mais investimento para a região norte do país. Legal. Então, isso é uma participação também que nós estamos lá, eu até brinco, que esse ano agora, os próximos meses, né, a gente vai estar muito próximo do município de Belém para que tudo dê certo. Que assim seja, e que não vire realmente algo só temporário, né, e que permaneça como é uma das diretrizes da sustentabilidade, né, que seja dado continuidade, né, e que o projeto não pare por aí, porque a gente sabe que o norte e o nordeste do Brasil necessitam e gritam ainda mais por soluções em pautas como essa. Então, agradeço a sua fala, a sua presença. Eu vou deixar na descrição desse episódio o seu contato também, para que interessados e que queiram conhecer ainda mais sobre a atuação da sua empresa, da empresa como um portfólio cheio de bons cases também, te procure e aí a gente consiga ir junto cada vez mais nessa pauta. Obrigado pela sua presença e nos vemos na COP. Fechado, obrigado pela participação. Aproveitando não só profissionalmente pela empresa, mas também a gente tem a academia também, como eu terminei o mestrado e agora vou aproveitar, ainda vou conversar com o time da Unicamp. Exatamente. Quem sabe a gente trazer também os benefícios da academia para aplicar de fato nos projetos, né? Com certeza. Muito obrigado aí. Obrigada a você.